Vai lá acessar. Já tá coisado aqui. Esperar o povo entrar. Povo de Deus, a live do nosso cursinho. Vamos fazer uma pose aqui, Isadora, para uma foto. Cadê o coraçãozinho? Ah, é, né? Calma aí. Enquanto o povo não entra, a gente tira foto. Chegou. Olha pra onde? Olha pra câmera. Eu não sei nem pra onde eu tô olhando. aqui, ó. Foi não. Maria Paula. Hoje nós vamos falar, gente, sobre família disfuncional. Quem for entrando aí vai dando um joinha pra gente saber quem tá chegando, quem tá conosco nessa live. Essa live do cursinho de cura e libertação que nós temos toda segunda-feira na Igreja Mananciais de Água Viva. É um curso presencial, porém nós estamos fazendo online durante esse período, mais ansiosos, né, para isso acabe logo, para a gente poder estar de novo trabalhando na Clínica da Alma, que é um projeto que queimou no meu coração e nós fizemos já 1 ou 2 vezes e é uma coisa extraordinária ver pessoas sendo tratadas em diversas áreas da sua vida. Então vamos esperar o pessoal ir entrando aí para a gente começar a nossa live. Boa noite, Paulinha, linda. Convida seus amigos, compartilha. Como diz o pastor, bota o dedinho aí. Idoso com rede social. Luana tá em todos. Luana tá de folga hoje, Luana? Minha avó tá lá com o celular na mão. É. Compartilha aí, Luana. Distribui pro povo aí. Ana Márcia. Dá um oizinho pra gente aí, Ana Márcia. Ana Márcia. Pessoal, amanhã tem o start, né? Pro pessoal novo que tá chegando na igreja. Não deixe de participar, gente. É muito importante. Luana. Nós ainda temos um tempinho. Tem uns 10 minutos ainda. Ixi. Temos 8 minutinhos. A Gislaine. Fala, Gislaine Rodrigues. Do Estudo Jolie. Bocão. Izinha e Nizinha, que dupla de inha, hein? É verdade. Será que pode ser alguma coisa boa dessa live? Ó, Darlisson, cara metade. Darlisson. É um som, né? Hoje tô de folga, aí vejo tudo. Que isso pra frente. Olha lá a outra cara metade. Quem é? Ela tá revoltada. Já tô troço silencioso aqui. Márcia, sua linda. Dá um oizinho, gente. Você já compartilhou? Já foi lá naqueles grupos de Facebook que você tem? Desapego, troca e venda, grupo de não sei o que. Compartilha lá e fala que nós vamos falar sobre família disfuncional. As consequências de ser criado numa família disfuncional. O que isso pode gerar na vida de uma criança, a disfuncionalidade na família. Deus não criou a família para ser uma desordem. Ainda que seja tudo muito louco, né? Que família é o lugar onde todo mundo vive sem máscara. Não tem como, né, isso? Verdade. É com a cara e a coragem. Todo mundo é todo mundo lá. Então, o tempo fecha o tempo todo. Tá na luz, né? Um verdadeiro raio-x. Vonete, minha amiga linda do meu coração. Te amo, viu? Tô doida pra você dar um tapa na minha peruca. Apareceu lá. Deixa eu compartilhar aqui. Compartilha aí, Rosemary Lengruber. Se esse telefone ajudar. Facebook você tem desapego. Márcia Cunha, avó de Mariano. Vem cá, pessoal, vai te ver. De óculos. Ai, toda vez. Ana Márcia, olha como que tá isso aqui, Ana Márcia. Vem aqui atrás que o pessoal vai te ver. Tá igual a vovó Nizinha agora, ó.
Tá sem lá, é o meu que quebrou. Amém, pessoal? Isso aí, compartilha pra gente estar dando lugar a Deus. Falando sobre esse tema. Deixa eu ver o que o Luana colocou aqui. Fale sobre minha família que é disfuncional, sem a presença do pai das crianças, como ser mãe e pai ao mesmo tempo. É isso que você já faz, Luana. Não tem mistério, não. Deus não quis assim, né? Deus não queria que fosse assim. Porque o pai, a figura paterna, faz muita falta na vida dos filhos. Né? A gente vai estar falando sobre isso. Mas já que aconteceu, fazer o quê? Né? Assumir diante de Deus essa cobertura sobre a vida dos seus filhos. Não tem o que fazer, infelizmente. Porque a sociedade, ela trabalha 24 horas para que a família disfuncional seja o padrão de família. E não é isso que a palavra nos ensina. É verdade. E uma das coisas, Luana, que você tem que entender é que por mais que você faça tudo, nunca vai ser mãe e pai. Cada um tem a sua função. Mãe é mãe, pai é pai. Nenhum vai suprir o papel do outro. O ideal, num caso desse, é você levar os teus filhos à paternidade de Deus. De Deus. Que Deus supre, entendeu? Ele vem e supre. Somente Ele pode suprir a falta de paternidade. Porque tem filhos que crescem em lar onde tem pai e mãe, mas são órfãos de pais vivos. Disfuncional do mesmo jeito, entendeu? Então, não é a questão da figura em si, mas você apresentar Deus como pai e Ele suprir todas as necessidades nossa, adulto, dos filhos que são crianças. Tem muito adulto aí precisando de entrar nesse lugar de paternidade de Deus. Como é que eu coisa para mandar para o Zap? Isadora, se quiser já ir orando, temos 44 pessoas. Não sai não, pessoal, o papo vai ser uma conversa hoje. Pois é. Amém, gente? Vamos começar em nome de Jesus. Amém. Vocês possam interceder aí pelas nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, eu quero te entregar, Pai, tudo que vai ser dito aqui, nesse lugar. Que o Senhor possa vir aqui, usa as nossas vidas, traz o entendimento de tudo que vai ser falado aqui, que o Senhor possa abrir a mente, abrir o coração de todas as pessoas que estão vendo nesse exato momento e que haja luz, Senhor, a luz da Tua Palavra. E em meio a tudo isso, que é um assunto pouco falado, mas é um assunto que o Brasil em si se encontra nisso. O índice de família disfuncional é muito grande. Amém? Pergunta se o pessoal está te ouvindo bem. Vocês estão me ouvindo? Sim ou não? O som tá bom? Quer que fala mais alto? Você quer compartilhar em algum grupo específico, dentro da sua família? Coloca da minha família, coloca do C4. C4. Manda aqui. Estou copiando. Só? Então vamos lá. Amém? Pode começar? Pode ser. Então, pessoal, hoje o tema é família disfuncional, né? E para falar sobre o assunto, precisamos saber primeiro o que é uma família disfuncional. E eu vou falar aqui o estudo que eu fiz. Se vocês colocar no Google, tem muita coisa falando sobre o assunto. E a família disfuncional é uma família em que os conflitos, a má conduta e muitas vezes o abuso por parte dos membros individuais ocorre regularmente, fazendo com que os outros membros reproduzam tais ações. Isso é a base assim do que é uma família disfuncional. E as características de uma família disfuncional, as principais características, pouca ou nenhuma demonstração de afeto. Geralmente as pessoas só levam tempo
em criticar umas às outras, em apontar os erros. É difícil sentar à mesa, demonstrar afeto, demonstrar que ama, porque a família é a base da palavra de Deus. Deus construiu família, constituiu família. E Satanás, ele é o único interessado para destruir tudo isso. Se vocês verem, a maioria das mulheres tem um bom relacionamento, e a partir do instante que engravida, a primeira coisa que acontece, o rapaz, o que ele faz? Ele dá o pé nela, né? Literalmente. E isso gera um princípio de família disfuncional. Uma mãe criar o filho sozinha, ou então as mães literalmente têm que trabalhar e deixam os seus filhos com os avós, né? E todo o afeto que é para o filho ter pela mãe, eles têm pelo avô, pela avó. E isso, quando a criança crescer, ela não vai conseguir respeitar o pai e a mãe. Por quê? Porque não teve afeto. E é isso que Satanás quer. Porque é o primeiro mandamento com promessa que o Senhor deixou, né? Honrar a Deus e principalmente honrar pai e mãe. E como é que a gente vai honrar alguém que a gente não ama? E é muito complicado isso. Amém? Vocês estão me ouvindo bem? E eu vou falar um pouco o que causa isso na vida de uma criança. E não tem como falar sobre família disfuncional sem falar do papel fundamental do pai. Porque o pai, ele gera no filho 4 bases principais na vida de uma criança. E a primeira base que ele gera é a identidade. Essa é a função do pai. Ele gera identidade no filho. Se você quiser notar aí. A segunda base é o amor fundamental. Eu vou dando as bases, depois eu vou falar um pouco o que significa. E a terceira base é a segurança básica que uma pessoa precisa ter. E a quarta e última é a disciplina. Que muitas pessoas são indisciplinadas porque não teve um pai para guiar. Porque o pai é aquele que gera a identidade e dá destino a uma criança. A mãe, ela faz o quê? Ela cuida, ela protege, né? Mas em termos dessa base fundamental que essa criança precisa ter. E se essa criança não teve isso, ela, com toda certeza, ela vai ser um adulto disfuncional. Ela não vai conseguir romper em várias áreas da vida dela, entendeu? No trabalho, ela vai ser indisciplinada, ela vai ser rebelde, vai gerar dependência emocional, entendeu? Porque o amor fundamental, o que é o amor fundamental? É a certeza absoluta que tem uma pessoa que o seu pai é apaixonado por ele mesmo, sem ter nenhuma razão. Tipo assim, eu não preciso pagar nada para o meu pai para ele me amar. Ele me ama e isso basta. E muitas meninas, elas se envolvem com homens mais velhos porque ela não foi gerado nela, na infância, o amor de pai, o amor fundamental que ela deveria ter. E a falta de identidade também é a noção de quem você é. Normalmente confundimos identidade com papéis, mas a identidade é aquilo que somos, independente do papel que estamos ocupando. Então, nossa identidade é a noção que temos de nós mesmos. Tipo, não importa o que vão falar de você. Se você sabe quem você é, se a sua identidade foi gerada muito bem, a opinião dos outros não vai te abalar. E não é isso que acontece, principalmente quando nós temos tempo de escola. O que acontece? A gente sofre muito bullying, né? E se a gente não tem um pai em casa que chegue junto, não, filha, você não é isso,
Você é minha filha querida e amada, e não importa o que os outros fazem ou falem, e isso gera um trauma, uma sequela na alma. Amém, pessoal? Vocês estão entendendo? Tá indo muito rápido. E a terceira base que eu quero falar está ligada sobre a segurança. Segurança básica está ligada à sensação de que eu estou seguro não em mim mesmo, mas em alguém superior para suprir todas as minhas necessidades e me proteger de todo o mal. Segurança básica é aquela sensação que a criança tem diante dos perigos da casa. Ela sabe que não tem que se preocupar em se proteger ou se suprir, porque o papai dela está por ali. É o sentimento que uma criança tem quando caminha destemida na direção da tomada para enfiar o dedo, porque sabe que se houver o perigo, o pai vai estar para proteger. Amém? A quarta base fundamental é a disciplina. A disciplina é a capacidade de se perseguir em ideias sem desistir, de romper os seus próprios limites sem desrespeitá-los. Uma pessoa que teve uma boa disciplina sabe segurar firme na hora das pressões. Gente, essa parte aqui desse livro, isso aqui é um livro, Revendo as Bases. Muito bom. Isso tudo que eu tô falando para vocês está nesse livro aqui. Essa parte aqui foi que o Espírito Santo ele me tomou e ele me levou a situações que eu não conseguia romper, principalmente na área do meu trabalho. Eu fui quase obrigada a ser gerente, né? Eu não queria, eu fugia de títulos, é uma coisa que me assustava muito. Aí o que acontece? Porque nos momentos de pressão eu não aguentava, eu preferia fugir. Isso é falta de disciplina. Isso é uma base que o pai gera dentro de nós. Porque geralmente quando a criança ela é magoada, ela é machucada em outra situação, sem ser fora da família, quando ele chega em casa, o pai é aquele que disciplina. Não, filha, você vai conseguir. O pai ele vai dar a ela o quê? Palavra de afirmação. É isso que o pai ele faz. E sem essas 4 bases, literalmente vai desenvolver uma família disfuncional. Amém? Olha, muitos pais podem ter dificuldade para demonstrar amor a seus filhos. Um problema que geralmente é apresentado por pessoas que também não receberam esse tipo de atenção de seus pais. Por combater essa situação, é importante sair da zona de conforto e ultrapassar essa barreira, impedindo que esse prejudique padrão de família e afete outras gerações. Tipo, se eu construir uma família disfuncional, literalmente os meus filhos vai construir. Isso vai de geração em geração e vai tornar um tumulto muito grande dentro da família. Amém? Neste contexto, é importante tirar um tempo para refletir sobre o papel da família sobre esses problemas que afetam o coletivo. A família é a base da sociedade. E por esse motivo é importante entender que as disfunções sociais nascem dentro das células familiares, que muitas das vezes apresentam padrões de comportamento prejudiciais. E é justamente em torno da instituição familiar que as formas de organização social baseiam suas principais referências. E os distúrbios relacionais
dentro da estrutura familiar pode trazer sérias consequências para as crianças. Vocês estão entendendo, amém? Quer falar alguma coisa, gente? E isso afeta muito, principalmente na vida das crianças. Cadê aquela parte das crianças que você tem? Olha, as consequências de crescer em uma família disfuncional gera filhos rebeldes, filhos culpados, pequenos adultos, aqueles filhos não merecedor, que se faz de coitadinho toda hora, e o manipulador. São esses tipos de crianças que são geradas no meio de famílias disfuncionais. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu vivo isso, conquista. Eu não conseguiria dar carinho, pois não tive um certo afeto por minha mãe. É isso aí, Larissa, porque o intuito do diabo o tempo todo é colocar uma cunha, colocar uma divisão, afastando os membros da família uns dos outros, seja mãe com filho, pai com filho, irmão com irmão. A função do diabo é criar um lugar onde ninguém quer estar. Hoje em dia, nessa época de quarentena, por exemplo, a gente ouve um monte de história de pessoas que estão se degladiando o tempo todo dentro de casa, pessoas que estão se alfinetando o tempo todo porque não tem convívio, não tem relacionamento, são pessoas que moram debaixo do mesmo teto, mas não conseguem se relacionar por conta de desavença, falta de transparência, picuinha, inveja, todo esse tipo de coisa começa a trabalhar a família para que ela não seja uma família funcional. O que é funcional? Uma coisa que funcione. Deus criou a família para ser base, para ser teto, para poder criar vínculos, laços, afeto, amor. Tudo isso a gente aprende dentro da família. Mas o diabo entrou na família justamente para destruir aquilo que era projeto de Deus. A família hoje não é aquilo que Deus queria em vários aspectos. Muitas famílias cristãs não têm o papel de uma família funcional dentro dos princípios da palavra, por esse motivo. Aí o diabo vem, gera um trauma em mim, eu automaticamente gero um trauma na minha filha vai gerar no meu neto. Eu vivo isso na pele. Eu tive dificuldade, de aceitação com a minha filha, criei uma barreira entre eu e ela devido aos traumas que eu vivi. Automaticamente ela gerou essa mesma parede, esse mesmo trauma se repete com a minha neta. E se Deus não vier com intervenção, vai quebrar, Se Deus vier com intervenção para quebrar, para que os meus bisnetos não venham sofrer o que eu já venho sofrendo. Então, essa questão do afeto é uma ação do inferno justamente para isso, porque se ela não tem esse amor dentro de casa, ela vai procurar lá fora. Ela vai procurar na rua, ela vai procurar na prostituição, nos bares, nos homens mais velhos, como a Isa já falou aqui. Então isso é muito, muito forte mesmo, essa questão do relacionamento de afeto dentro de casa. E uma coisa aqui que eu estava estudando também é sobre a alienação parental. O que significa isso? Um nome complicado, né? É um dos erros mais graves dos pais ao se separar. Este comportamento é muito nocivo para a criança ou adolescente que tem a relação com seus pais durante essa situação. Porque geralmente quem sai de casa é o marido e a mulher se sente rejeitada. E a criança que fica com a mãe, ela acompanha o sofrimento. E a mãe despeja toda a raiva dela em quê? Inflamando a relação do filho com o pai. Isso ela está quebrando um princípio bíblico. E muitas das vezes o filho, como ferramenta para poder ferir o outro. É verdade. Na Bíblia temos se você quiser abrir aí, a família de José era uma família disfuncional. Se você pegar Gênesis 37, a partir do verso 3,
vai falar assim: Israel amava mais a José do que a todos os seus outros filhos, porque ele era o filho da sua velhice, e mandou fazer uma túnica adornada. Aí no verso 4 fala assim: seus irmãos perceberam que seu pai amava mais a José do que todos os seus outros filhos, e odiaram ele. Olha só que doideira. Um pai demonstrar mais amor pelo filho do que pro outro. Essa pessoa, ele é disfuncional, porque o amor tem que ser igual para todos. E ainda gerou o quê? Gerou ódio ainda nos outros irmãos. E isso gerou o quê? Que os irmãos fizeram tudo aquilo com José. Venderam José, jogaram José dentro de um poço. Por quê? O pai deixava bem claro que José era mais importante para ele do que os outros filhos. E isso a gente tem que ter muito cuidado. Porque basicamente acontece quem tem filhos mais velhos e acabam de ter um mais novo. Aparentemente vai dar mais cuidado ao pequeno. Tem que prestar atenção com o maiorzinho, porque vai gerar ciúme, vai começar a lançar coisa na cabeça deles, porque Satanás vai soprar no ouvido dele. Hoje a gente trata de algumas pessoas, né, que vêm até nós na área do aconselhamento. A gente ouve muito isso, que quando meu irmão nasceu, meus pais se esqueceram de mim, meus pais me deixaram de lado, eu fui trocado pelo meu irmão. Eu ouvi uma história, não lembro qual foi a pessoa que me falou, mas que ela tentou sufocar o irmão de tanta raiva que ela ficou. Ela tentou sufocar, fez alguma coisa contra a criança, porque a dor da perda daquela aliança que ela tinha com os pais era tão forte, né? Que era aquela aliança bonita, aquela coisa maravilhosa. De repente vem uma criança, os pais imaturos, não sabem distribuir o amor, não sabem contornar a situação e acaba permitindo que a outra criança sinta a rejeição, o abandono. Aí o diabo entra com tudo. E aí vem a inveja, como aconteceu com os irmãos de José, e a pessoa leva isso para o resto da vida. Não é uma coisa que acontece na infância, é uma coisa que vai ficar na vida da pessoa para sempre. Isso vai quebrar todos os relacionamentos que ela tiver. Ela nunca vai ter confiança em nenhum relacionamento, seja de amizade profunda. Dificilmente uma pessoa que sofreu uma rejeição, um abandono, uma traição, dificilmente ela se envolver num relacionamento profundo. E a Bíblia exige de nós que nós tenhamos com o nosso irmão, sermos suporte do nosso irmão, exige um relacionamento profundo. O crente que não consegue ter relacionamento profundo, ele está propício a se precipitar no abismo, porque ele está totalmente disfuncional, totalmente fora daquilo que a palavra de Deus ensina. Então, muitas das vezes esse comportamento adulto vem de uma situação dessa na infância. É uma criança ferida. E o estudo que eu estava vendo aqui fala que as pessoas disfuncionais não sabem lidar com sua ira. Meu Deus, isso me deu assim na minha cara. Eu tenho muito problema com isso. E eu consigo ver hoje que são sequelas, né, de uma base que eu não tive, né? Uma base de pai nem de mãe. Porque a minha mãe, o que ela fazia? Ela trabalhava muito, né? E isso gerou entre eu e minha mãe o quê? Um distanciamento muito grande, falta de afeto. Graças a Jesus, hoje em dia, a gente está refazendo o caminho, sabe? A gente já está conseguindo ficar mais próxima. Mas diga aí, você passar a vida toda vivendo... porque na minha mente estava tudo certo. Eu morava com a minha avó e tá tudo bem, mas não tá tudo bem. Porque vó é vó, mãe é mãe. E hoje em dia eu chamo a minha avó de mãe. Eu não consigo chamar minha avó de vó, entendeu? A minha filha cresceu chamando minha mãe de mãe também. Olha só, porque tomou o quê? A posição, roubou, porque Satanás ele faz isso. Não que minha avó roubou, mas ele usou a situação para roubar a maternidade da minha mãe, entendeu? E é muito complicado. Nós precisamos ter muito cuidado com o que a gente fala, com o que a gente faz perante a nossa família. E eu me cobro muito, porque uma coisa é a gente viver nas trevas, é a gente ser ímpio. Nós somos a igreja do Senhor, sabe? O Espírito Santo vive dentro de nós e ele vai mostrando os pontos que a gente está errando. E lá em casa mesmo é assim. Hoje a gente procura se sentar à mesa,
conversar. A gente teve um tempo de cura muito bom lá em casa, de sentar à mesa, de falar, não, você errou nisso, você errou naquilo. Trazer para a luz aquilo que trazer tá à luz né? aquilo que está guardado. Porque a família é isso. E aqui também eu coloquei, o que é uma família funcional? É a família que os membros trabalham em conjunto para melhorar os relacionamentos e enfrentar os problemas. Olha só que doideira. E basicamente é o avesso, inverso. Olha só. Inverso hoje. As pessoas, quando tem uma situação, aí chama outro e começa a inflamar. Não ora, não procura, não, calma, não é assim. E a família disfuncional, ela tem isso. Ela tem muitos conflitos. Gosta de jogar as coisas na cara um dos outros. E nós precisamos caminhar na luz da palavra de Deus. Amém? O Senhor é bom. E das principais características, assim, são o abuso verbal. Sabe, pais que gritavam muito com seus filhos e eles se tornaram homens violentos, entendeu? Ou então eles seguiram o caminho de droga, de álcool. Normalmente o filho que é criado num lar onde a base dele é o abuso, seja ele verbal, seja ele moral, seja ele sexual, ele não consegue se submeter a nenhuma autoridade, nenhuma liderança. Ele não gosta de respeitar nem semáforo, nem sinal de trânsito, porque é uma autoridade, ele não consegue, não respeita o limite de velocidade, não respeita o guarda de trânsito, não respeita professor, não respeita ninguém que se inspira a ser uma autoridade. Aí vem para a igreja, se converte, não consegue ser submisso, obediente ao pastor, ao seu líder de célula, a qualquer liderança. O Ministério do Louvor tem uma liderança. Ele não consegue andar debaixo de liderança de ninguém. Por quê? Viveu num lar abusivo, então ele não entende o que é respeito, honra, princípios nenhum, ele simplesmente ultrapassa, atropela tudo. Por isso que hoje nós temos a quantidade de jovens que nós temos perdido no tráfico, porque não conseguem entender princípio nenhum de obediência, submissão, de autoridade. Eles querem afrontar a lei, eles querem dar tiro na polícia, porque a polícia é autoridade. É autoridade. Isso aí. É muito interessante esse assunto. Olha só, e a identidade dos filhos, ela é gerada até os 7 anos. E se você ver, os filhos, eles não fazem geralmente o que os pais mandam. Eles fazem o que os pais fazem. Eles simplesmente reproduzem. Né? Eles reproduzem. Tipo, se você ler a Bíblia muito perto do seu filho, ele vai ler. Né? Se você for uma pessoa de oração, ele vai ser também. E aquela coisa. Por quê? Os filhos tendem a repetir o comportamento de seus pais. Por esse motivo, pouco adiante, colocar regras e dizer que não deve ser feito quando os pais não dão um bom exemplo. Tipo, não adianta você repreender o seu filho se nem você mesmo faz aquilo. Ele vai olhar para você e falar, não tem moral. Não tem moral para isso. Aí, nesse sentido, crianças que crescem em ambiente marcados pelo uso de drogas ilícitas geralmente repetem esses mesmos padrões durante a sua adolescência. Se a mãe tem uma vida de prostituição, o filho geralmente vai ser um prostituto. E aí vai. O tema é muito extenso. Muito extenso. Eu acho que é só isso, Nizinho. Aí nós vemos como a Isa citou, o filho culpado. Ele é uma criança que sempre se sentiu culpado e que continua carregando esse sentimento em todos os momentos. Essa criança teve um reforço negativo e nunca foi valorizado pelos pais. Sabe aqueles pais que dão ordens e você tem que cumprir e ponto. Uma coisa que eu ouço sempre nos aconselhamentos, exemplo, a criança chega com um boletim escolar e tira lá um 10. Aí o pai e a mãe, né, ao invés de se alegrar, comemorar, levantar o filho, autoafirmar, meu filho, eu sabia que você era capaz. Não, ele simplesmente diz o quê? Não fez mais que sua obrigação. Você só estuda, come
então você não fez nada demais. É isso mesmo. E aí de você se tirar menos. Ou se a criança tirou uma nota baixa, já chega com aquele boletim todo, né, receoso, com medo, o que ele vai encontrar? Uns pais que, ao invés de dizer, meu filho, tudo bem, né, você poderia ter tirado melhor, não tirou, mas vamos batalhar juntos, vamos pegar junto na próxima bimestre, você vai superar tudo isso, porque você é capaz, você é inteligente. A autoafirmação nunca vem, é só depreciação. Você é um burro, você é um jumento, você não vale para nada, você não serve para nada, você vai ser limpador de fossa, você nunca vai ter um futuro. Essas palavras, quando são liberadas por autoridades dentro de casa, isso, gente, isso gera maldição. Tem pessoas que não conseguem romper na sua vida profissional e não vão romper porque palavras que foram lançadas, tanto o peso espiritual quanto a negatividade que entrou na cabeça daquela criança e ficou. Então, pais que não autoafirmam, que não motivam, que não ajudam, ainda que a criança tenha tirado uma nota vermelha, procura saber. Eu estava ouvindo a ministra Damares falando, gente, eu chorei, ela dizendo que quando ela sofreu abuso, né, ela foi estuprada com 6 anos de idade, foi estuprada por um pastor que convivia dentro da casa dela, e quando ela começou a estudar e ela começou a apresentar sinais na escola, apresentou sinais na igreja, tristeza, a criança foi ficando totalmente transformada, era uma criança alegre, passou a ser uma criança triste, ela estava emitindo sinais, e a família, quando é disfuncional, ela não consegue enxergar, ela consegue cobrar, exigir e mandar e dar ordem, você tem que fazer. Conversa com seu filho, pergunta por que você tirou essa nota vermelha. Mãe, eu não quero mais estudar, eu não quero mais. Tem alguma coisa acontecendo, ou ele está sofrendo bullying, ou ele foi abusado. Teve uma menina ali na Barra que ela ficou o ano todo estudando, aí quando chegou quase no fim do ano, a escola ligou para a mãe e falou que ela não frequentava a escola, não estava mais indo à escola. A mãe, mas como? Todo dia ela sai daqui para ir para a escola e não chega, por quê? E aí que foram ver e chamar a menina, ela estava sendo abusada por quase 1 ano. O rapaz cercava ela e obrigava ela a ter relação com ele. Ninguém percebeu a tristeza, as notas ruins, não perceberam nada, mas a cobrança vinha. Então, isso foge totalmente dos padrões daquilo que Deus gostaria que fosse. Família tem que ter união. Se meu filho tirou uma nota ruim, eu vou estar com ele. Se ele tirar uma nota boa, também estou com ele. Se ele tirou nota ruim, eu vou dizer, meu filho, você é capaz. O que aconteceu? Você é um menino tão inteligente. O que está acontecendo? Fala para mim, meu filho. Está acontecendo alguma coisa? Está sofrendo abuso? Está sofrendo bullying? É um comportamento que deveria ser da família funcional. Mas, infelizmente, as ocupações, pais que trabalham demais, deixa com babá, deixa em casa sozinho, filhos que são... não é por maldade, os pais precisam trabalhar, mas, infelizmente, o diabo se apropria daquilo que você não está dando conta, o diabo chega e influencia, né? Então... o filho culpado é aquela criança que cresce naquele contexto se achando o culpado de tudo. Os pais brigam, a culpa é minha. Os pais se separaram, a culpa é minha. O divórcio, a culpa é minha. E tá faltando comida dentro de casa, a culpa é minha. Porque muitas das vezes os pais usam os filhos justamente para ferir um ao outro, né? Aí tem o pequeno adulto. Isso aqui é muito sério. O tipo de criança que se torna amiguinho da mamãe e do papai. Aquela criança que você começa a falar da sua vida pra ela. Gente, eu fiz isso, tá? Minha filha pequenininha, eu falei assim, desgraçado. E começava a chorar com a criança, falando com a criança. Graças a Deus que eu tomei vergonha na cara e muito logo eu parei com isso, porque eu me converti. Mas isso é comum, os pais terem os filhos como amigo. Não, nós somos amigos. Você não é amigo do seu filho, você é pai. Você é mãe, você tem que ter um laço de amizade, de respeito, respeitar o limite do seu filho respeitar o seu, mas não se iguale a um amiguinho que você vai chegar e revelar a intimidade. Contar para o seu filho, ai, papai bateu na mamãe, papai brigou, papai não presta. Ou então você vai dizer para sua filha, pro seu filho, sua mãe é uma relaxada, sua mãe é uma porca, sua mãe isso. Não faça isso, não crie dentro de casa um motim de guerra, jogando inflamando um contra o outro. O seu filho não tem maturidade alguma para suportar os seus desabafos. Você está acabando, destruindo com as emoções do seu filho.
A única coisa que você está conseguindo é destruir as emoções dessa criança. Entendeu? Então, filho não é para ouvir desabafo de pai e mãe, não. Filho é para ser filho. O filho precisa de proteção, precisa de amor, de cuidado, de carinho, de referência, autoafirmação. Ele não precisa que você confie nele para desabafar os seus problemas. Verdade. Tá? Uma coisa que a gente hoje dificilmente vê é um pai ensinando o filho a fazer o dever de casa. É uma coisa tão simples. Não, isso tá... Ó, guerra é isso, hein? Eu tô nesse vento, hein, mano? Isso é uma coisa simples, mas marca. Eu lembro que eu tinha 5 anos de idade. Faz muito tempo, hein? Meu Deus. Eu tinha 5 anos. Uma professora... Você era desse tamanho mesmo, né? Era, menorzinho um pouquinho. Uma professora minha, ela escreveu um elogio no meu caderno. Maria Luísa, o seu progresso me deixa muito feliz. Cara, aquilo ali me deu um âmbito. Marcou até hoje, né, Isa? Até hoje, olha só. E eu nunca fui reprovada na escola. Sempre se sentava na frente. Por quê? Aquela professora, ela me dava incentivo. Palavra de afirmação. Professora Edileide, eu lembro o nome dela. Sabe? Pense numa professora amorosa. E ela marcou o meu caderno, o papel, mas ela marcou foi o meu coração, porque eu lembro disso até hoje. Ela colocou no canto assim do meu caderno. Pense, e muitas das vezes é só isso que a criança precisa, sabe? É ter um tempo com os pais, sabe? Largar um pouco o celular em nome de Jesus, sabe? Ficar com os filhos. Eu não sou casada e nem vou casar, mas eu sou muito a favor da família. Eu falava sempre, se eu casasse, eu não ia trabalhar, eu ia cuidar do meu filho. Porque assim, quer ter filho, fica em casa para cuidar dele. É um pensamento meu, Isa, sabe? Porque a mulher ajuda e o homem ele tem que prover. Para mim é assim, sabe? É o padrão de Deus. Se você for ver o padrão de José aqui, a filha de disfuncional, o pai dele tinha 2 mulheres. O padrão de Deus é Adão e Eva, um homem e uma mulher, sabe? É isso. Tem que ser assim. Porque gera confusão mental. Uma hora a mulher está com o homem, aí tem um filho, aí larga, vai para outro. Isso gera uma confusão mental na vida de uma criança muito grande, sabe? Por isso precisamos saber com quem a gente vai se envolver, com quem a gente vai colocar dentro de casa, porque os maiores números de abuso são por pessoas de confiança, de dentro de casa. Estranho não abusa de filho de ninguém. Verdade. Ele pode estuprar. Ele passou, pegou, estuprou, foi embora. Agora, o abusador é aquele que conquista primeiro a confiança da família e depois a confiança da criança. Ele seduz literalmente a criança, fazendo a criança muitas das vezes acreditar naquele amor e aquele carinho que ele está dando. Com toda a maldade, a criança entende aquilo como afeto, como amor. Só que quando a criança cresce, aí o estrago está feito, né? Verdade. E uma das coisas que Satanás mais se pega assim como de objeto para ele, você sabe o que é? Deixar o seu filho dormir na casa do amiguinho. Você conhece o amiguinho, você conhece o pai, a mãe, mas o irmão, o primo, ninguém sabe. Por isso temos que manter os nossos filhos dentro de casa, sabe? Dentro de casa, cuidando, prestando atenção. Porque eu fui abusada e minha mãe e meu pai não estavam perto. Ninguém nunca estava perto. Impressionante. Nunca, porque Satanás ele sabe agir na hora certa e no momento certo. E isso causou sequelas na minha alma muito grande. Mas Jesus veio e destruiu toda a obra do diabo na minha vida. E aquela coisa, e se você não teve sua identidade gerada quando você foi criança, não se importe com isso hoje, você é adulto, porque o Senhor é aquele que te chama pelo nome. E Ele é capaz de pegar uma história de lama e transformar em glória para Ele. Amém. Isso é muito bom, Jesus é maravilhoso. A Samanta está colocando aqui que... sim, separaram. Larissa sofreu com os pais separando. Cadê seu comentário? Fala aí, Samanta. Aí. Fala aí, pode falar. Meu pai, ele nunca me ensinava tarefa, pedia para mim sempre se virar. Eu sempre tive essa dificuldade, porque eu não sabia, então eu ia colocar o que na tarefa? Então, normalmente, eu não fazia a tarefa. Aí, minhas notas nunca foram boas. Então, hoje, né, hoje tem... E ele sempre falava que eu tinha que
fazer, porque eu não vou fazer mais, porque é minha obrigação. Então, só que o pai não tenta, não para entender se aquela criança está feliz, se aquela criança está sentindo falta de alguma coisa, se aquela criança é triste por alguma coisa, se essa criança sofreu algum tipo de abuso, está sofrendo bullying na escola, está sofrendo represália dos próprios professores, sendo humilhado na escola de aula. Hoje, alguns pais ainda procuram psicólogo, ajuda profissional, para saber se a criança tem problema de déficit de atenção, né? Que possivelmente, de repente, você tinha um déficit de atenção, mas... Cadinho, né, Isa? Um cadinho assim eu tenho. E isso trabalhado, a pessoa tem uma vida normal. Só que quando isso acontece na fase da alfabetização, que a criança não entende, os pais também não querem saber de procurar uma ajuda, acaba acabando com tudo mesmo. Acaba acabando com tudo. Que aí vai crescer uma pessoa que vai se sentir um zero à esquerda, um zé ninguém, um burro, como o pai chamou, um burro, como às vezes a professora falou. Então isso é muito sério, tem que procurar ajuda. Atingir a identidade dele. Identidade. E uma coisa que eu li também, que a falta de paternidade age na dicção da criança. Eu sou gaga, tá? É doideira, né? Segurança. É doideira, cara. E a pior coisa que tem é os pais falar assim, mas é criança, deixa pra depois. Não, tem que falar agora. Tem que pegar a criança e falar, olha só, principalmente pais e mães que estão me vendo, converse com seus filhos sobre sexo, o que pode, o que não pode, aqui não pode pegar, aqui não pode tocar, se alguém chegar aqui grite, porque para eles, se acontecer um abuso, vai ser normal, porque ninguém nunca falou, só que os pais têm essa barreira de falar com sexo com os filhos, aí vem Satanás, usa um filho dele para atingir a sexualidade do seu filho. E para reverter isso, só se Jesus entrar. A ministra Damares, no testemunho dela, que eu não conhecia, eu fiquei impactada com o testemunho dela. Ela fala que na casa dela, os pais dela eram pastores, eles estavam, né, trabalhando muito para construir um templo grande e tal. E a igreja, na casa dela só se ouvia falar de anjo, glória de Deus, sangue de Jesus, céu, muito louvor. Então, ninguém nunca mencionou a palavra sexo com ela, ela não sabia nem o que era isso. Quando ela foi estuprada por esse pastor, ela disse que se ela soubesse que aquilo era errado, ela teria gritado. Porque ela sentiu que estava sendo machucada, que estava doendo, mas ela não achou que aquilo era uma coisa proibida. Então ela não gritou, porque ela achou que era uma forma de carinho, que estava ruim para ela, mas não sabia o que estava acontecendo. Ela disse que a ficha dela só caiu quando o homem terminou de fazer o que tinha que fazer com ela, que ela se levantou, e quando ela estava saindo na porta, ele chamou ela de volta, sentou ela no colo dele e disse para ela: você foi culpada disso que eu fiz, você é suja, você vai para o inferno, o que você fez é muito feio. Então ela descobriu da maneira mais dura, mais brusca, de que aquilo que ela tinha feito, que na verdade que ele fez com ela, e jogou a culpa, porque é uma característica do abusador, jogar a culpa para cima da criança, culpar a criança para coagir, colocar medo, insegurança, ameaçando os pais, fala que vai matar isso e aquilo, então coíbe a criança, né? E aí ela disse que a ficha dela caiu, e a partir daquele momento ela se sentiu a pessoa mais desgraçada, não conseguia brincar mais, não conseguia interagir mais, não, acabou a vida dela. Então tudo por falta de instrução, gente, instrução. Senta com seu filho, fala de sexo com ele, porque se você não falar, ele vai ouvir o Lucas Neto falando, ele vai ouvir o youtuber falando, ele vai ouvir o menino da rua falando, a amiguinha que tem uma mãe descrachada falando de sexo da maneira mais porca, mais suja. Senta com seu filho, fala com ele da maneira... Procura ter um monte de vídeo na internet, um monte de vídeo ensinando para a criança que não pode deixar ninguém tocar nas partes íntimas dela e que ela também não pode tocar no corpo de ninguém. Eu vi a pastora Thalita falando que elas fizeram uma música para as crianças na salinha, ensinando isso. A igreja dela investiu e fizeram uma música orientando as crianças sobre isso. Então, vou chocar meu filho, não vai não. Você vai trazer a luz, porque o dia que alguém tentar passar a mão nele, colocar a mão onde não deve, ele vai gritar. Ensina a gritar mesmo, fazer barulho. Se tivesse ensinado a muitas pessoas, não tinha acontecido o que tem acontecido hoje. Pessoas travadas em todas as áreas da sua vida, né? E é avô que babuza, gente. É avô, é pai, irmão, verdade, tio, vizinho próximo.
Então, dá para gritar. Só que a criança não recebe instrução, fica quieta e tem aquilo como culpa. E geralmente quem é abusado não consegue falar. Entendeu? Exatamente. Não consegue de jeito nenhum. Por causa da vergonha. E geralmente o abusador joga a culpa na criança. A culpa é sua, você é culpada. Olha só, uma criança. E é aquela coisa. E entra o espírito de medo. E aí vai entrando. A lei da mordaça. Lei da mordaça. Murakami. Então, a família disfuncional, eu falei do filho não merecedor? Não, você falou do adulto, né? Pequeno adulto. pequeno adulto. Aí, a família disfuncional, ela cria crianças que se sentem não merecedor. Um filho cujas necessidades foram ignoradas e que aprendeu a suprimir as suas emoções. Ou seja, ele nunca teve liberdade de dizer o que ele estava sentindo. Sabe aquela coisa do pai e a mãe botar a comida na mesa, você tem que comer. Ah, mas eu não gosto, não interessa, é bom pra saúde, você come e acabou. Aí a criança não come. Aí eu tava conversando com uma irmã esses dias, falou que a tia dela, porque ela toda vez que ia comer, ela separava a cebola no canto do prato. Um dia a tia dela pegou um monte de cebola, ela disse que fez uma altura assim de cebola crua, sentou ela, agora você vai comer, só vai sair daqui depois que comer toda essa cebola, para você parar com essa frescura de ficar separando cebola no prato. E ela começou a contar e ela começou a chorar. E ela disse que aquilo queimava e ela fazia vômito, botava para dentro, botava para fora, botava para dentro. Resumindo, foi parar no hospital. Quase morreu de tanta cebola que ela comeu. Pais que eu forço o filho a comer pimenta, dá castigo, joga pimenta na boca da criança e força a criança a comer aquilo que ela não quer, suprimindo as vontades. Se ele está dizendo que não quer, não quer. Eu não forço minha neta hoje não. Graças a Deus eu tenho aprendido muito. O que eu fiz de errado com meus filhos não estou reproduzindo na minha neta porque é criada por mim. E eu dou essa liberdade. Se você quer, não gosta, não, tem certeza, experimenta pelo menos. Se você experimentar e não gostar, amém, não vou forçar. E não forço, gente, isso é ruim. Você acaba trazendo bloqueios para a vida da criança, insegurança, medo. Aí é que fala, provavelmente por isso, muitas das vezes é muito tímida e quieta. Os seus pais não lhe deram atenção, talvez porque estivessem imersos nos seus problemas de casal. E ele acredita que não é digno de amor, não recebeu amor, ninguém nunca deu atenção, nunca parou para saber o que ele está sentindo. Quer ver uma coisa quando a criança fala, contraria alguma coisa, alguma ordem que você dá. É claro que você não pode deixar a criança querer crescer, você tem que impor limite, mas também não pode impedir a criança de expressar o que ele está sentindo, gente, pelo amor de Deus. Ele precisa falar, deixa falar, falou, tá, então... Esse seu conceito está errado ou esse conceito está certo. Seja humilde para ouvir, porque de repente seu filho quer falar alguma coisa que você não está vendo. Mas o abuso de autoridade, ele é tão forte nos líderes, né, nos pais, que acaba muitas das vezes calando a boca da criança. Cala a boca! Eu estou falando, você fica quieto. Faz o que eu mando. Ah, mas cala a boca! E eu lembrei de uma coisa que tava eu e minha prima Ceissa lá na sala. O meu sobrinho tem 8 anos, Guilherme. Ou é 8 ou é 9, eu esqueci agora. Aí a gente tava tentando colocar a senha do Netflix. E ele falou, titia, não é assim, titia. Eu disse, Guilherme, sai daqui, Guilherme. Guilherme, tu tem 8 anos, tu quer falar pra mim o que eu tenho que fazer, Guilherme? Aí ele saiu revoltado lá pra cozinha. Ele sabe a série. Aí ele falou, mamãe, titia tá ali, ela não sabe fazer e ela ainda falou que eu não sei. E eu e Ceissa passou 40 minutos. Aí eu disse, caraca, Guilherme tá certo. E o orgulho? E o orgulho de chamar a criança e falar assim, filho, me desculpe. Você me perdoa? Eu pedi perdão, irmão. Sabe o que é isso? Eu chamei ele, me coloquei do tamanho dele, que não é muita coisa, né? Que ele tá quase passando de mim. E chamei ele e falei assim, filho, vem cá. Aí ele, o que foi, titia? Filho, titia quer te falar uma coisa. Titia estava errada, você estava certo. E eu quero te pedir perdão. Irmãos, os olhos dele encheu de lágrimas. Coisa simples. Sabe? Mas essa coisa simples, o orgulho veio desde mim, você vai pedir perdão à criança. Mas são pequenas coisas. É igual quando uma criança quer fazer uma coisa e a gente fala não. Tem que dizer o porquê. Um dia desse, Guilherme estava querendo ir para o colégio sozinho. Por quê? Um amiguinho dele, menor do que ele, ia sozinho. E ele ficou emburrado dentro de casa. E Márcia não. Aí eu disse, Guilherme, vem cá, filho, senta aqui.
Irmãos, eu peguei uns 30 vídeos de criança sendo sequestrada na escola. Peguei, eu sou radical. Aqui, Guilherme, olha só. Não, titia, mas eu já tô grande. Filho, olha só. O seu amiguinho, ele vai sozinho para a escola porque os pais deles são inconsequentes. Porque ele é uma criança, ele precisa de cuidado. Você não. Você tem titia, você tem vovó, você tem sua mãe. Pessoas que amam você, vai levar você para a escola. Você entendeu, Guilherme? E enquanto isso, você cuida do seu amigo e a gente cuida de vocês. Ele, tá bom, titia. Ele entendeu aquilo. Só que muitas das vezes a gente dá uma ordem para a criança e não quer falar o porquê. Não é não e acabou, não é assim. Esses dias eu passei isso com a minha neta. Ela fez uma conta, não sei se foi no TikTok, um negocinho desse de fazer essas dancinhas que tá na moda, né? Aí eu falei, Milena, você não pode ter, Milena, não é bom a criança ficar se expondo. Por quê? Mas por quê? Mas por quê? Que todo mundo faz. Eu falei, tá bom, Milena, eu não queria falar, né? Eu falei, então tá bom. Sabe por quê que você não pode ter ficar dançando, se mostrando? Você não tem maldade. Tem um monte de pedófilo. Você sabe o que é pedófilo? Eu rasguei o verbo. Pedófilo vai olhar pra você, vai ter desejo pelo teu corpo. Ele vai... Aí os olhos regalando. Eu falei, é isso, Milena. Eu não quero que você se exponha por esse motivo. Na mesma, eu não precisei falar mais nada. Eu falei, pagou a conta, acabou. E agora, quando ela faz alguma coisa, ela pergunta, vó, eu posso dançar essa música? Eu posso dançar assim? Essa roupa tá boa? Eu falei, então tá bom, é assim. Porque teve o entendimento. Entendeu? Mas nós temos esse hábito de dizer, por que não? E acabou. Porque eu quero assim, né? Simples assim. Autoritarismo, né? É o que eu falei, pronto e acabou. Exatamente. Aqui nós temos o não merecedor, que também é um filho criado no lar. Pode. Às vezes meu pai falava, ele me perguntava uma coisa, ele tava brigando comigo, aí quando eu ia me explicar, ele, cala sua boca, senão eu quebro seus dentes agora. E tá, ele falava, quando eu não falava, mas assim, ele batia, pá, tá. Aí, fala, Samanta, por que você fez isso? Você acabou de falar, calar a boca. É verdade. Ou então, dá uma surra na criança, a criança vai chorar, gente, tá doendo. Cala a boca, engole o choro. Engole Rapaz, o choro é forte, o negócio de engolir o choro, eu já engoli muito. A minha avó era mestre nisso, de engolir o choro. Cara, deixa a criança expressar o que ela tá sentindo, ela tá sentindo dor. E quando a gente tá com dor, vai gritar, a gente vai chorar. Outra coisa que a psicologia ensina é, vamos supor, a criança machucou, ralou o joelho feio. Para que não tá doendo não. Gente, como que não tá doendo? Tem que dizer, eu sei que está doendo, mas vai passar. Quando casar, Sara. Exato, quando casar, Sara. Então, você ficar impedindo a criança de ter sentimento. Isso é muito sério. Isso causa um monte de transtorno. Então, uma família disfuncional pode criar uma criança manipuladora. Essa criança aprendeu que graças à manipulação conseguiria tudo o que queria, e provavelmente ela tem pais que não sabem como estabelecer limite e que também não se interessam muito por ela. Preferem lhe dar um videogame, um brinquedo qualquer para que os deixe tranquilo. Então a criança cresce entendendo que ela consegue tudo que ela quer no grito. Então ela vai ter, a criança já foi acostumada a ter tudo, chorou, né? Chorou, ganhou. Quer saber uma coisa? Criança tem que ganhar presente em datas comemorativas, passando disso a procedência maligna. E se não der também, a minha neta sofre comigo, porque eu sou muito distraída com essas coisas de presente, de dar presente em data. Ela já nem liga, que ela está acostumada que a gente foi criado mais ou menos assim, então ela não faz muita diferença. Mas não dê presente fora de data, não acostuma. Seu filho lançou um brinquedo, vai lá e puf. Tem condições para dar? Segura, dá esse presente, mas faz ele sentir que ele está sendo fazendo por onde recebeu o presente. Toda hora que a criança chorou, vai pro mercado. Chorou, ganhou. Aí o filhotinho começa a bater perna, e chorar, e espernear. Aí para calar a criança, vai lá e compra o que a criança quer. O que você está dizendo para ela? É só você chorar. Toda vez que você bater perninha, que você der uns gritos, que você manifestar no supermercado ou na loja de brinquedo, eu choro, dou um show e ganho o que eu quero. Vai crescer uma pessoa manipuladora, gente. Olha, é difícil conviver com gente manipuladora. Eu tenho náusea de gente que trabalha com manipulação. Você vai falar com... Manipula com o olhar, manipula com o comportamento, manipula as pessoas com presente. Olha, eu ganho presente à beça. As meninas, quando me dão presente, logo falam:
não é bajulação, é amor, tá? Falei, amém, porque o dia que eu sentir que eu tô sendo bajulada, eu corto o Zé. Não tem vez. As pessoas querem manipular os outros, comprar coisas, comprar oportunidades. Aí cresce uma mulher vulgar que começa a manipular o patrão para receber aumento de emprego, aí você ainda vai reclamar. Né? Vai virar um trem aí, ó. Revelação do céu. Cheira manaia. Então, corta, manipulação. Não. Você cria monstro, você cria delinquente quando você cede à manipulação dos seus filhos. Aí fica igual o Noah, pequenininho, né? Tem que 2, 3 meses. Cheio de vontade. Não quero ficar deitado, começa a chorar. E exige mesmo, é impressionante como a capacidade de uma criança de 2 meses que ele tem de manipular a situação a favor dele. Chora, chora, chora. A mãe não quer que chora, ninguém vai aguentar o choro. O que a gente faz? Bota em pezinho e balança. Minha neta teve uma época que ela dormia assim, ó, atravessada de cabeça para baixo, com uma fralda enfiada no nariz, e eu balançando assim, costumei ela assim. Fui botando, virando de cabeça para baixo, ela gostava e ficava. Manipulação. Aí tudo que a criança quer a gente vai fazendo. Tudo que a criança quer a gente vai cedendo. Cresce um adulto irresponsável, mimado e delinquente. Sim, uma coisa que eu lembrei aqui também. Pais que dormem com crianças na cama. Errado. Tem que dormir cada um no seu quarto. Cada um no seu quadrado. Entendeu? A intimidade do casal é do casal. Não pode colocar os filhos na cama. Isso é errado, gente. Em nome de Jesus. Sabe? Primeiro que com a criança na cama o casal não tem liberdade, então automaticamente vai enfraquecer esse laço de aliança entre o marido e a mulher. E segundo, que se você se atrever a fazer alguma coisa com a criança por perto, o inconsciente dessa criança, não sei qual a parte do cérebro lá, a criança consegue captar os ruídos, tudo que está acontecendo ali, a criança consegue identificar. Quer ver uma coisa que a gente, quando vai ministrar nos aconselhamentos, que as pessoas até manifestam, a psicologia diz que ouvir os pais fazer sexo é comparado com abuso sexual. É o mesmo trauma. E aí quando você vai orar a pessoa, que ela lembra do gemido lá do casal, manifesta, cai gritando, chorando, é uma loucura, gente, é um estrago. Muito bem lembrado, Isa. Muitas das vezes porque pensa assim, é bebê e tá dormindo. Não. Mas tem que saber que a criança é um espírito, nós somos espírito. E isso está sendo gerado no mundo espiritual. E precisamos se atentar para isso. Jesus é bom. E um tópico aqui que eu vou falar também é sobre o papel da inteligência emocional no ambiente da família. Que fala assim, famílias disfuncionais e que possuem dificuldade de relacionamentos são originadas pela presença de pais que não cuidam das suas emoções. Já viu aquele dia que você está bem estressado? Que você despeja tudo nos seus filhos? É desse jeito. E com consequência reproduzem os mesmos padrões que aprenderam durante a infância. A dificuldade em manter a harmonia dentro de casa e de se relacionar de forma saudável está associada a questões internas que precisam de cuidados. É justamente essa a atenção que o método Lotus de inteligência emocional propõe, olhar para as próprias emoções e entender como esses gatilhos internos interferem na maneira como você se relaciona com seus filhos, parceiros e amigos de trabalho. Então é isso. Nós temos que olhar os pontos que a nossa infância está atingindo na nossa vida adulta e está passando isso para os filhos, porque vai continuar gerando famílias disfuncionais. Não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer uma família... Porque uma família sarada, cara, a igreja vai voar, vai ser arrebatada. No Secrai tem uma matéria que diz filhos saudáveis, família de pé, alguma coisa assim. É uma matéria do Secrai que fala. Luana falou, eu durmo... Não, Luana, mas se você é Sim, solteira, tá liberada, tá liberada, Luana. Mas o dia que você arrumar, meu filho... Aí eu quero ver desprender o cordão umbilical. Tem que cortar, não tem jeito não. A família é o ambiente onde as crianças crescem
o modelo que ela tem para aprender a se relacionar com os outros. Se não nos preocupamos com a melhoria dos nossos relacionamentos, resolvendo os problemas de comunicação que podem existir e dando um bom exemplo aos mais jovens da família, do que estamos fazendo? Estamos perpetuando padrões de comportamento prejudiciais que causarão muito sofrimento na sua vida adulta. Uma família doente cria filhos doentes, que vai gerar uma família doente. Família disfuncional cria filhos disfuncionais, que vai criar uma família disfuncional, e isso vai se perpetuar para o resto da vida na sua geração, até que alguém entenda. É igual eu coloquei, tem uma foto que a gente coloca, né, mostrando uma família disfuncional e uma família, aquelas famíliazinhas de propaganda de margarina, bem bonita, aquela coisa. Aí eu fui e coloquei a foto da família disfuncional, todo mundo, cruzes, credo, que família, que não sei o que, que não sei o que. Falei, fala pra mim, o que a sua família tem de diferente dessa aqui? Todo mundo ficou parado assim, não, fala pra mim, vai dizer que na sua família o cachorro não come a comida do prato se deixar, não, que a criança pequenininha pega a coxinha da galinha e bota na boca do cachorro, eles rindo da foto, né? Aí eu dei uma confrontada, pra mim foi até uma reflexão, por quê? Não é a cara bonita da família, não é você sentar na sua casa, são com 50 pessoas na sua família, não é? Não tem isso tudo, não. Tem uns 20. Tem uns 25 por aí. Pensa, 25 pessoas sentadas para comer, tudo num dia só. Gente, chove indireta, e chove briga para lá, e afronta para cá, e sempre tem aquele que fica no meio apaziguando. Gente, cai prato de comida, derrama açúcar em cima da mesa, é um furdunço, não tem como ser diferente. Nós fomos criados assim. E isso não quer dizer que a sua família é disfuncional. É uma família louca como toda família, né? Uma bagunça, pobre é tudo doido mesmo. Paciência, não quer dizer isso. A família funcional é aquela família que funciona, como a Isa falou, todo mundo trabalha junto, o marido ajuda a esposa, tá vendo que ela tá com um filho pequeno, que ela tem a fazer, ela tem que ensinar as crianças. Agora, essa época de pandemia, virou professora, né? Tem um filhinho pequeno e tem a casa para arrumar, e comida, e roupa, e o bonitão só porque ele é o machão, faz o quê? Fica de cara para cima vendo televisão? Isso é justo? É verdade. Quer ver uma coisa para deixar uma criança confusa? Eu até vivenciei isso essa semana. O filho fala assim, mãe, deixa eu ir brincar, fala com o teu pai. Pai, deixa eu brincar, fala com a tua mãe. Mas aí eu vou falar com quem? Na verdade, era melhor dizer não vai. Entendeu? Porque fica jogando uma responsabilidade pro outro. Aí se o pai falar não e a mãe diz sim, e aí? Aí o que tem que acontecer? Tem que andar alinhado. Tem que andar alinhado. Entendeu? E isso é muito complicado, porque gera uma confusão mental na vida da criança. Aí ele vai dizer, meu Deus, quem é que manda aqui? Aí se o pai de não e a mãe diz sim, é minha mãe que manda, então eu vou sempre na minha mãe, entendeu? E aquela coisa, a mãe não pode tirar a autoridade do pai, nem vice-versa, né? Então, ajuda, contribui com o serviço de casa, você que já é filho adulto, filho mais velho. Foi aí mesmo. Labachúria, cheio das revelações. Revelação, hein? Até me perdi o que eu tava falando. É isso mesmo que você falou. Então tá. Pessoal, alguma pergunta? Eu esqueci o que eu ia falar. Temos 46. Ó, a vozinha aqui, Isa. Minha avó tá aí, vó. Bonita. Mamãe. Vó. Tá à frente essa voz sua, viu? Pessoal, alguma pergunta, algum comentário, quer falar alguma coisa? Senão nós já estaremos encerrando essa live. Espero que esse assunto tenha te despertado para muita coisa, né? A gente entende que é o desejo do coração de todos nós de termos uma família segundo o coração de Deus. Então, cuidado com as coisas que você fala, com o tipo de coisa que você lança sobre sua família, sobre seus filhos e neto e parente. Mora tudo no quintal, mas é uma guerra que só o sangue do cordeiro. É uma doideira, porque não consegue... 20, versão 1 para 4. Lá na casa da minha mãe também é assim. É assim, mas só que a gente tem que aprender a andar no padrão. E se eu sou luz naquele lugar, eu tenho que fazer a diferença. Se eu sou a única luz que tem dentro dessa treva toda, eu não posso me igualar com a treva, mas eu posso fazer com que a luz que há em mim traga luz para todos aqueles que moram ali. A paz precisa reinar.
eu preciso fazer a diferença. Precisamos viver a palavra, né? E a gente escuta muito sobre família na igreja, né? Então precisamos viver como família. Não é só... Porque se a gente vê noticiário aí, é porque tá tendo um... Rapaz... Luana lembrou aqui. O que eu tava falando sobre a questão da ajuda mútua dentro de casa, né? Filhos jovens, filhos mais velhos, é uma preguiça ver a mãe se acabando. Eu fico brincando com a irmã, eu falo assim, aí tá a mãe bota comida, aí bota a comida pra menina, aí as duas estão comendo. A menina come a comida dela todinha, vem e come a carne da mãe também, e a mãe dá, eu falei, não dou não. Justo é justo, gente, não é não? Se eu dei a quantidade de carne igual, eu vou deixar. Eu falei, você ama sua mãe? Amo. E por que você está comendo a carne dela? Você tem que pegar a sua carne e dar para ela. A desigualdade começa já desde aí. A criança precisa ter noção de como que é valorizar uma pessoa. E o adolescente, graças a Deus, quando eu chamo Milena para me ajudar a arrumar casa, alguma coisa assim, ela vem e me ajuda com boa vontade, não tem aquela amarração de cara. Troca. Não, que troca? Nem tchum. Vai trabalhar. A pior coisa que o pai faz é, filho, faz isso aqui que depois eu te recompenso por isso. A recompensa é o amor, gente. Não precisa. Se você me ama, você não pagar. quer ver eu me acabando, morrendo de trabalhar. Então colabora comigo. Marido, colabora com a esposa. Ai, meu Deus. Ela falou, se pegar minha carne dá até morte. Também sou dessa, filha, não dou confiança não. Minha mãe tinha mania de pegar uma coxinha de galinha, você cortava 7 pedaços, um para cada filho. Aí você comia aquele toquinho de coxinha assim. Hoje, Isa trouxe de uma coxinha para mim, pergunta se Milena e Marcinho ficou sabendo. Ficou nada, não dá para todo mundo. É verdade. É egoísmo não, eu ganhei. Como escondido, que os olhos não vê, o coração não sente. Isso aí. É desse jeito. Mas se estiver perto, eu divido, mas se não, não tem porquê. A família é um projeto de Deus, mas o inimigo tenta destruir. É verdade, exatamente, mãe, é isso manhinha. mesmo. Obrigado pelo perfume. Minha irmã é assim, fica pegando. Mas você é minha irmã, eu posso, não pode pegar. Para, vamos discutir relação de família aqui, não. Amém. Não dá não, gente, é injustiça isso. Se você colocou igual para todo mundo, por que você vai tirar do seu prato? Você é pior do que ele? Não dá essa moral, não. Então vamos lá, pessoal. Muito obrigado por vocês terem participado. Fala, Samara. Quer falar? Pede pra tirar print e marcar lá no Instagram. Ah, tá. A semana que vem nós vamos estar falando sobre dependência emocional. Essa é forte. É um tema muito bom. Eu gosto muito desse tema. E vai estar falando aqui a Juliana, que é palestrante da clínica, falar sobre esse tema. A Isa não é mais palestrante da clínica. É verdade. Pediu carta de euforia. Só na pandemia que eu tranquei meu curso. Eu não funciono por internet, gente. É muito ruim. Eu vou passar essa palestra da Isa para Neidinha. Aluna aplicada. Mas então, vamos estar encerrando então, agradecendo vocês. Oi, Ricardo. Quem é Ricardo? Meu patrão. O do C4? É. Olha que pudim bom, hein, Ricardo? A gente tava falando sobre Melhor pudim. de Macaé. O slogan da loja. Pudim, a coxinha, aquela coxinha que eu comi sozinha, foi da sua loja. É verdade. Porque não dá pra dividir a coxinha com ninguém. Muito boa. E aquela maionese? A maionese Misericórdia. caseira é muito Gente, boa. C4, pensa num restaurante top, hein? Verdade. Se eu comesse de quentinha todo dia eu comia. Ao lado da Caixa Econômica nos Cavaleiros. Vai lá, gente. Por favor. Amém. Amém? Então vamos estar orando, encerrando, agradecendo a vocês pela participação. Amanhã às 14 horas temos live aqui de devocional, ok? Eu não sei se amanhã é o pastor Fábio com o pastor Carlos, se é o pastor Leandro Prevato com o pastor Carlos, se é o pastor Elber, eu tô meio perdida, mas vai ser bênção. É verdade. Tá? E eu nem sabia que o Ricardo estava aí na live, né? E aproveitando a oportunidade. Se foi uma pessoa que Deus usou para me dar direção, comprometimento com as coisas, foi você, Ricardo. Eu sempre falo com você que você é um pai que eu nunca tive. Foi ele que me ganhou para Jesus, tá, pessoal? Pregou na minha vida 4 anos. Isso. Olha que investimento. Muda de vida, você vai pro inferno. Ela fala mesmo, Ricardo, que a referência de pai que ela tem é você, porque você ensinou ela a ter comprometimento e compromisso, coisa que ela não tinha. Você alinhou a vida dela. Alinhou mesmo. E já tem direito a galardão no céu, meu filho. Porque, ó, grande conquista essa sua. Amém? Ó, eu e Isa vamos fazer uma posezinha aqui agora pra você fazer um print. Print. Faz o print dessa tela. Vai lá no Instagram da igreja, marca lá.
que você participou desse curso, convidando pessoas para estarem aqui semana que vem. Esse cursinho, ele é presencial, a gente fala sobre todos esses temas, é muito bom, é gratificante, edificante, traz muito crescimento. Então, quando voltar, que for presencial, você vai poder participar. Fala os temas que é falado na Clínica da Alma, eu não sei se vou lembrar todos. A gente fala sobre perdão, gratidão, como a gratidão move o mundo espiritual ao seu favor. A gente fala sobre bastardia, orfandade, identidade, paternidade, religiosidade. A gente fala sobre aborto e suas consequências no mundo espiritual. É forte, eu amo essa palestra. A gente fala sobre família disfuncional e falamos sobre dependência emocional. Eu vou inserir abuso espiritual. Eu ia dar o cursinho disso, mas é muito polêmico, vai mexer com o ninho do cão, e isso para as redes sociais isso não é legal, não. E aquele pais e mães narcisistas, vai falar não? Família narcisista e relacionamento narcisista. Faz parte da família disfuncional. É doideira. Gente, o livro recomendo, tá? Ó. Revendo as Bases, livro poderoso. Eu vou colocar na clínica também abuso sexual e a restauração da identidade. A Márcia Dantas vai trazer essa palestra para nós. Márcia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Secreto isto? Diz um amém aí. Amém. Tá? Tirou a foto, tirou o print? Deixa eu tirar aqui o print. Clínica. E aí você vai lá no Instagram da igreja. Clínica. Tchim. Muito bem, obrigado, pessoal. Vamos orar, pessoal, encerrando? Amém. Você aí na sua casa que identificou disfuncionalidade na sua casa, na sua vida, na sua família, você vai dizer para Deus: Deus, eu quero mudar, eu preciso mudar, me ajuda, me instrui. E Deus vai te pegar, meu querido, assim como Deus tem ministrado na minha vida. Maria Liz, disfuncional, vem cá. Vamos orar, pessoal? Amém. Ora, Isa. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, muito Senhor, obrigado, por esse Jesus. Momento, Pai. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor falou aqui, Senhor. Sim, Deus. Obrigado pelo conhecimento, Pai. Obrigado pelas famílias que o Senhor tem tocado, Pai, através dessas lives aqui da igreja, Pai. Muito obrigado, Pai, que em nome Deus. de Jesus, Pai, que o Teu reino, Pai, possa se expandir, Pai. Sim, Pai, Deus. não é a igreja Mananciais de Água Viva, Pai. Pai, é a Tua igreja na terra, Senhor. Pai, que em nome de Jesus, que o Senhor possa nos revestir, Pai, de conhecimento, de poder, para nós atravessarmos isso, Pai, juntos, em nome de Jesus. Amém, gente? Amém. Glória a Deus. Te espero aqui amanhã às 14 horas. 14 e a horas tem semana live. que vem nós estaremos de novo aqui com o cursinho. Amém? Eu conto com você aqui. Pessoal, a live de dança, dia 30. Você já ouviu alguma igreja anunciar live de dança profética? Ah, só na Mananciais de Água Viva. O povo tá ligado no espírito, irmão. As meninas estão animadas, vai ser lindo, vai ser profético, vai ser tremendo. Teatro, dança, encenação. Vai ser o céu na terra. Amém? Dia 30, live do Ministério de Dança. Pensa num negócio que vai trazer o céu pra terra. E lembrando, segunda-feira o tema vai ser dependência Emocional. com Juliana, né? Juliana, você sabe o que é dependência emocional? Eu era, hein, gente? Dependência emocional é você depender de uma pessoa a ponto de que se aquela pessoa deixar de existir, você morre junto com ela. Tenta se matar e tudo. Aí você fala, eu nunca tive isso com ninguém. Ouve só. Ouve a sua palestra que você vai entender o tema. Tchau, gente. Fica na paz. Deus abençoe. Ah, outra coisa, eu vou baixar esse vídeo, vou cortar esse pedaço que a gente fica falando toda a vida e vou colocar lá no YouTube. Vou botar no canal da igreja, vou colocar também no meu canal, tá? Para vocês estarem compartilhando com as pessoas, com seus amigos. Se o tema foi bom para você, pode alcançar o coração das pessoas. Compartilha. Amém? Beijo, fiquem com Deus. Paz. Fim.